Queridos irmãos e irmãs, a Igreja hoje nos oferece esse trecho na liturgia, o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Ouçamos. Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Conheces os mandamentos? Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras e Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, vida eterna. Esse texto, queridos irmãos e irmãs, nos fala das dificuldades que nós encontramos para nos desapegarmos das coisas e vivermos com liberdade. Nosso Senhor diz aqui, por causa da interrogação dos discípulos e por causa daquele homem rico, um jovem rico que disse: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus pergunta se ele cumpre os mandamentos. Ele diz: sim, desde a minha juventude. Nosso Senhor diz: então uma coisa só te falta. Vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres e você estará constituindo um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. O homem era muito rico, ficou triste, pesaroso. Como é que ele ia perder tudo aquilo que ele havia conquistado? De alguma maneira. Os discípulos começam a se perguntar e Jesus então diz: é difícil um rico entrar nos céus. Por quê? Porque é rico? Não. Porque as coisas que ele possui o impedem de caminhar, o impedem de ser livre, o impedem de entrar no reino dos céus. As coisas que passam, passam. O dinheiro passa, a saúde passa, as riquezas, o luxo, tudo aquilo que nós conquistamos hoje passa. O que permanece? Nós mesmos. Tendo coisas ou não, nós é que permanecemos. E Jesus então propõe a ele que o mais importante seja ele mesmo, não as coisas que ele possui. E ele faz opção pelas coisas. Por isso é difícil entrar no reino de Deus. Na segunda parte, os discípulos então começam a se perguntar: mas isso é muito difícil? Como é que pode? Uma pessoa naquele tempo de Jesus, que tinha muitas posses, era considerada uma pessoa abençoada por Deus. E quem não tinha nada era considerado uma pessoa amaldiçoada por Deus. Olha que essa mentalidade ainda hoje existe. Nós fazemos promessas, buscamos um Deus que nos dá retorno financeiro e econômico.
nos dá garantia de saúde, nos dá tudo. Ou seja, se nós chegarmos a um ponto de não termos absolutamente nada, um decreto será lançado sobre nós. Nós somos amaldiçoados por Deus, porque não temos nada e não possuímos nada. Mas isso não tem a ver com a fé, não tem a ver com a pertença a Deus. O que tem a ver com a pertença a Deus somos nós mesmos, do jeito que nós somos. E não importa se nós temos ou não temos. Por isso que Jesus coloca um limite e um desafio enorme para aquele homem. Vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres e você constituirá um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho deve nos inspirar. Nos inspirar para sermos livres. Precisamos das coisas para sobreviver, precisamos do dinheiro, precisamos das condições de vida, tudo isso. Mas se um dia nós não tivermos, nós acreditaremos em Deus? Seremos ainda discípulos de Cristo? Ou ficaremos outra vez procurando um Deus que nos dê satisfações e prosperidade?